Olá, sejam bem-vindas, boa noite. Obrigada, Senhor, por esta noite, obrigada, Senhor, por esta live, por esta reunião, Senhor. Obrigada por esse louvor, Pai. Obrigada, Deus. O Senhor é o nosso Deus Todo-Poderoso. Sejam bem-vindas, mulheres. O nome dessa live hoje é Ativação na Prática. É isso mesmo. Por que esse nome? Já vou contar para vocês. Quero falar um pouquinho desse louvor, tá? Esse louvor se chama Emaús. E é um louvor do grupo Morada. Em lugar de honra, a casa, né? Nós somos a casa. Nós somos a casa de habitação, lugar de habitação do Espírito Santo, né? Sejam bem-vindas, que alegria ter vocês aqui. Muito bom, muito bom. Esse louvor maravilhoso. Vão entrando, mandem aviãozinho para os convidados de vocês. Vamos lá. Que eu vou mandar também para os meus aqui. Vamos mandando aviãozinho para essa turma. O pessoal vir aí para a live, porque hoje vai ser uma live de ativação. Muito legal, muito bom, muito profético. Aleluia, glória a Deus por esse louvor. Esse louvor, ele fala de uma passagem. Hoje pela manhã, quem está no grupo do Espiritualidade Ativada recebeu uma oração, né? Bom, vou me apresentar então para vocês. Eu sou a Fabiana Teles. Seja bem-vinda, Cris. Tudo bem com você? Que bom que você está aí. Eu estou aqui falando a respeito de um louvor que eu coloquei agora, dos Emaús. E esse louvor, ele, no capítulo... Ixi, agora eu não sei se eu vou lembrar se ele está no... Deixa eu olhar aqui. Esse louvor dos Emaús, da passagem de Emaús, eu fiz hoje ele na oração do grupo Espiritualidade Ativada. Então, se você que está entrando agora ainda não está no grupo Espiritualidade Ativada, você tem a oportunidade de entrar lá na minha bio, tem um link na bio do Instagram, né? Lá na frente, lá naquela página lá da frente, na bio, quando você entra no Instagram, tem um linkzinho. E lá você clicando tem o grupo do Workshop Espiritualidade Ativada e tem o grupo para oficina gratuita. Então, são duas coisinhas aí. Se você quiser entrar nesses grupos para conhecer um pouquinho mais de tudo que a gente tem oferecido para vocês aqui no Gerando Mulheres. Sejam bem-vindas, mulheres, sejam muito bem-vindas. Hoje eu estava tocando um louvor agora há pouco e eu acho que demorou um pouquinho para ir minha mensagem, né? Que bom que vocês estão aí, mulheres. Eu tô procurando aqui a passagem onde fala dos Emaús. Que eu vou comentar um pouquinho com vocês hoje. Hoje é uma live bem doida, gente. Olha, que bom que vocês estão aí, porque tem palavra aqui para vocês. Eu falei, Deus, você vai mandar essas mulheres e eu vou ter que falar essas coisas para elas? E aí Deus falou, é isso mesmo, Fabiana, ó. Vamos mandar a palavra hoje, mulheres. Então, se prepara para receber.
Quem aí quer receber palavra de Deus? Levanta a mão. Eu recebi esta tarde, eu estava fazendo lá, começamos hoje o grupo de leitura do Ative Seu Cérebro e eu achei aqui Lucas 24. Se você está com sua Bíblia, pegue Lucas 24. Então eu estava lá com as mulheres do Book Team, lendo o livro Espiritualidade Ativada, lendo o livro Ative Seu Cérebro, Cérebro Ativado. E foi muito incrível a tarde, o senhor falou comigo naquele momento e eu tenho, então, palavras reveladas para trazer aqui para vocês. Quem quer, levanta a mão. Tudo bem com vocês? Que bom que vocês estão aí. Então, mas primeiro eu quero falar sobre a passagem de Lucas aqui, 24. Lucas 24, 30 a 31, mais específico, né? Mas no capítulo, no início aqui, Lucas 24, acontece que num dia de semana, como está escrito aqui, ó, no primeiro dia de semana, numa manhã bem cedo, né? As mulheres estavam no sepulcro, tarará, aconteceu aquela... essa parte aqui, Lucas relata sobre a ressurreição de Jesus, né? Que as mulheres viram que a pedra tinha sido removida, enfim. Mas logo adiante, aqui do 13 em diante, que é o caminho dos Emaús, eles estão caminhando, os discípulos estão caminhando. Imagine assim, não sei, alguém de vocês aqui deve já ter vivido alguma experiência de luto, né? E de repente os discípulos estavam ali, vinham de muito tempo caminhando com Jesus, vivendo diversas experiências incríveis com ele, presenciando milagres maravilhosos, e de repente aconteceu a crucificação e aconteceu, né, toda aquela situação do sepulcro, e eles estavam ali vivendo um luto, um momento de muita tristeza, caminhando, seguindo para outra cidade. E foi quando Jesus veio, né? O Espírito de Deus veio e começou a caminhar com eles ali, e começou a fazer perguntas para eles. E foi então que eles falaram bem assim: mas escute, da onde que você veio? Quem você é? Porque você não ouviu falar de Jesus, o Nazareno e tal? E nós pensamos que ele era o Messias e de repente aconteceu o que aconteceu, o cara foi crucificado e tal. E ali eles tendo aquela conversinha com Jesus. Mas eles estavam caminhando, seguindo a vida deles, né? Tipo, estavam entristecidos pelo luto, não conseguiam perceber muitas coisas. Então eu quero já começar liberando palavras aqui para você. Se você de repente está entristecida com algo, saiba que isso pode estar te privando de enxergar as coisas de Deus para sua vida. Então, por isso busque a alegria do Senhor. A palavra de Deus fala: a alegria do Senhor é a nossa força. Então busque essa alegria e ative agora essa alegria na sua vida, porque você pode estar caminhando em luto ou em tristeza, que isso não faz parte da vida de uma mulher cristã, tá? Você pode sim se alegrar diante de todas as situações, porque a palavra de Deus diz assim: em tudo dai graças. Mulheres, hoje tem palavra linda aqui para nós. Deus é tão bom, né? A palavra de Deus fala: em tudo dai graças. Quando a gente olha, eu já continuo aqui falando a história dos Emaús para vocês, tá? Eu vou falar aqui uma outra situação. A palavra de Deus diz assim: em tudo dai graças. O que significa isso? Para você nunca considerar nada ruim. Eu escutei isso e comecei a refletir nessa forma de enxergar essa revelação da palavra, e eu falei assim: o que quer dizer, né? Em tudo dai graças.
Quer dizer, não considerar nada ruim. Se eu posso, né? Se no momento ruim é para eu dar graças, ser grata a Deus. Se no momento bom é para eu ser grata a Deus, então significa que não é para eu considerar nada ruim. Não faz sentido, né? Como é que vocês estão ouvindo? Me fale, eu sei que a Cris está aí, a Rosicléia, a Camila, que bom que você chegou. Tenho muitas coisas para você hoje também, Camila, viu? Que bom que você tá aí. Mulheres, quem sabe o workshop Espiritualidade Ativada não vira um livro? Cris! Cris, eu já estou escrevendo esse livro, mulher! Você está profética hoje! Aleluia! Louvado seja Deus na sua vida, quanto à revelação, eu não tinha lido isso ainda e já falei que tinha revelação pro dia de hoje, hein? Que tinha palavra, mas eu nem esperava que ia ter para mim também. Glória a Deus pela sua vida, Cris Sabadin. Parceiríssima no nosso workshop Espiritualidade Ativada, né, Cris? Dá uma aula incrível. Rosicléia, que bom você tá com o zoião aberto aí. Rosicléia, você colocou esses olhos, áudio e vídeo ótimo, Eliane, obrigada pelo retorno. Rose, você colocou esse zoião aí, e é sobre isso que eu vou falar aqui na passagem de Lucas, que eu dei uma pausa agora, né? Então eu tô contando ali que eles estavam vivendo, basicamente os apóstolos ali, estavam vivendo um luto, um períodozinho de luto, se entristeceram e não conseguiram perceber que Jesus estava com eles ali. E eles começaram a conversar, olha que interessante, eles começaram a conversar com Jesus como se ele fosse um desconhecido, alguém de um outro vilarejo, de um outro país, de um outro, sei lá, uma outra cidade. Eles falam, mas você não conhece? Não, você nunca ouviu falar? É como se alguém falasse assim, você não sabe quem que é a Fabiana Teles? Você não sabe quem que é a Eliane Prado? A Rosicléia, sabe? Então é mais ou menos isso. E, de repente, eu chamei a atenção de vocês, então, para pensar assim, quantas vezes Jesus pode estar ao seu lado, Deus pode estar, né, presente com você, e ele é presente, onipotente, onisciente, onipresente, né? Jesus, Deus Todo-Poderoso, está com você, está presente, e você não percebe, porque você está envolvida em tristeza, né? Então eu declaro na sua vida agora, toda tristeza vai embora. Eu chamo a existência a alegria. E você faça essa declaração também. Fala, tristeza vai embora, espírito de tristeza vai embora e vem espírito de alegria. Fruto do Espírito Santo é alegria e brota de dentro de você. Então manda a tristeza embora. Tristeza é algo que foi colocado, né? E a alegria, ela brota da gente, é nossa essência. Entenda isso, mulher. Tá bom? Gente, vocês viram a baixaria que eu fiz ontem? A barbaridade que eu fiz comigo ontem? Olha só isso. Ainda que eu fiz maquiagem no colo hoje, porque eu ia sair, que eu falei pra vocês que eu fui lá no Book Team pra começar hoje a leitura do livro, e eu fiz isso aqui, ó, fiz maquiagem, né, pra dar uma disfarçada. Mas olha isso, gente, que vergonha, né? Eu usei protetor solar, mas só nos ombros, eu não sabia que minha blusa tava decotada. Aí que nem diz meu filho, ficou igual um babador. Sabe, um babador de criança? Ó, ficou igual um babador. Só por Deus, né? Ai, Jesus, tô fazendo nudes na live, falando de Jesus. Capaz, né? Só por Deus. Gente, só para descontrair. Olha só. Rosicléia, tá exatamente isso? O que será que ela tá dizendo que é exatamente isso? Me perdi. Obrigada, Eli, querida, pelo elogio. Então, gente, eu vou continuar agora na passagem dos Emaús, tá? Então, vamos... Não, peraí. Tô bem bagunceira hoje. Vamos aqui, ó. Então, assim, nós estamos falando da tristeza ali. Então, já oramos, já declaramos para você chamar a existência para alegria na sua vida. E agora, vocês estão rindo de mim agora, né? Tá bom.
Então continue rindo, mas preste atenção. Preste atenção na palavra. A palavra de Deus diz, em tudo dai graças. Isso quer dizer, então, para que nós não consideremos nada ruim, né? Então eu tô falando aqui, de repente, de uma situação de luto, de uma situação de tristeza, e mesmo assim, né, tente não considerar nada ruim, dar graças em tudo, inclusive para as coisas ruins. Veja, a palavra tudo, ela quer dizer tudo mesmo, tudo, não tem assim como, e não perceber as maravilhas, e isso a Rosecléia tá me esclarecendo aqui, porque eu estava falando, né, sobre a gente às vezes estar envolvida em tristezas, igual a situação aqui da passagem de Lucas 24, do 13 em diante, onde os discípulos estavam num caminho, caminhando, seguindo de um lugar para o outro, depois da morte de cruz e da ressurreição de Jesus, e aí o Espírito Santo veio, Jesus veio ainda, Jesus permaneceu por um tempo ali, né, e ele ficou por um tempo ali com eles, e apareceu, né? Jesus teve uma aparição ali, e os discípulos conversavam com ele, e não sabiam, não se deram conta que era Jesus, né? Então, daí eu fiz uma pausa para explicar para vocês que às vezes a gente está envolvido em meio a muitas tristezas e não percebe Jesus. Então, para você sair deste, vamos dizer, dessa energia ruim da tristeza, eu trago então a palavra de Deus que fala assim, em tudo dai graças. E aí eu trago também essa reflexão, que quando você dá graças por tudo, significa então que nós não vamos considerar nada ruim. Então, tudo, né, quando fala em tudo dai graças, tudo quer dizer tudo mesmo, tudo, tudo, tudo. Então, como eu disse, se aconteceu coisa ruim, em tudo dai graças. Então, também dê graças naquilo que aparentemente parece ruim. Porém, se você entender que em tudo deve dar graças, você não vai considerar nada ruim, né? Fica com isso. Então, veja, tudo quer dizer tanto o bem quanto o mal. Tanto aquilo que é ruim, que é né, negativo, quanto aquilo que é positivo. Quando nós... Veja que milagre, gente, que é isso. Quando nós consideramos tudo, dando graças em tudo, né? Se você quiser tocar, pode vir. Oh, não tá fugindo? Hoje o meu filhinho não quis tocar, não quis, mas não quis, sabe? Mas daí agora ele tá rodeando por aqui, por isso que eu perguntei se ele quer tocar pra nós. Se você quiser, pode vir, filho. Elas gostam, né, mulheres? Que ele vem tocar um violãozinho pra nós. Pode ser o que você quiser. Gente, o meu filho, ele toca flauta, violão, toca gaita também, né, filho? Um pouquinho de... Ele toca, assim, um pouquinho de tudo. Ele é multi, né, talento, sei lá como chama isso. Ele gosta de tocar um pouquinho de cada coisa. E ele vai estudando, brincando e aprendendo, assim. Ele tem essa facilidade de aprender. Bom, mas continuando lá, gente. Hoje eu tô muito dispersa, né? Mas eu vou me concentrar aqui. Então, pensando no positivo e no negativo, para a gente aceitar. Quando a gente dá graças em tudo e a gente aceita as coisas como elas são, a gente fica livre do julgamento. Aceitar as coisas sem julgar, né? Aceitar, não considerar, porque quando você determina bom ou mal, ruim, né? Positivo, negativo, você tá julgando. Faz sentido isso para vocês? Pensem, ó. Quando você julga, daí olha só o que vem. Quando você julga, você tem que perdoar, né? Olha isso, eu fiquei pirando nesse conceito, né? Eu escutei de um famoso aí, depois eu falo o nome dele, eu vou citar ele aqui, o Jacob Petrie, nem sei se é assim que pronuncia o nome dele.
E eu escutei ele falando esse vídeo, eu fiquei meditando nisso, eu falei, caramba, cabe, nisso que ele está falando, cabe a palavra de Deus, em tudo dai graças. E aí realmente não julgueis, porque assim como você julga, você também será julgado. Então, quando ele diz assim, para não julgar, por quê? Quando a gente julga, a gente precisa perdoar, porque a gente julgou. E aí, se eu não considerar nada ruim, então, para isso, eu preciso observar a minha forma de olhar as coisas. E é aí que eu volto lá. Olha que amarração que eu tô fazendo aqui. Eu volto lá em Lucas, no texto de Lucas. Ó, para que eu possa dar graças em tudo, para que eu possa, então, não permitir que as situações ruins, tristezas, situações de dificuldade permeiem sobre a minha vida, afetem a minha vida, eu preciso começar a observar as coisas, a forma como eu olho as coisas. E aí, eu já vou continuar aqui eu vou fazer assim, ó, ping-pong hoje, tá? Eu venho para um texto, depois eu vou para o outro. Voltando então lá, se eu preciso olhar, observar as coisas de uma forma, observar como eu olho as coisas, começar a prestar atenção como eu olho as coisas, e aí eu volto no texto e eu chego no texto, no texto de Lucas, quem tá com a Bíblia, Lucas, aonde fala assim, que Jesus... eles tinham parado, o povo lá estava conversando e tal, e tinham parado para fazer uma refeição. Eles pararam meio que para descansar e tal. E aí eles convidaram Jesus, só que eles não sabiam que era Jesus. Eles convidaram Jesus para ficar, senta aí, vamos comer junto. Foi então, olha só que legal, foi então que no versículo 33 diz assim, que os olhos deles se abriram. Cadê aqui? 24, 33, deixa eu pegar. 30, desculpa, é 30, ó. Tá dizendo assim, que Jesus falou assim, ó. Quando estava à mesa com eles, né? O texto de Lucas fala assim, quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu-o e deu a eles. Então, os olhos deles se abriram. Jesus fez algo que era comum, que ele sempre fazia. Ele repartiu o pão, né? Carol chegou, seja bem-vinda. Jesus fez algo muito comum, que ele costumava fazer, né? Jesus se reunia, partia o pão e eles ceiavam juntos. E então, o que aconteceu ali, gente? Quando Jesus chegou ali, quando Jesus fez aquele ato de partir o pão, os olhos dele se abriram. O que isso significa? Os olhos dele se abriram. Então, ao partir o pão, os nossos olhos se abrem. Ao repartir, você começa a ter essa visão, essa percepção. E ali, porque voltando então para a questão aqui, que eu estava falando para vocês, em tudo dai graças. Porque se você está vivendo um momento ruim, está vivendo um momento de dificuldade, você não se alegra, né? Não se posiciona e manda essa situação ruim embora e não considera isso como ruim, o que vai acontecer? Você vai ficar naquele marasmo, naquela tristeza. E aí, o que você vai começar a fazer? Você vai começar a decair, você vai começar a julgar, você vai só, né, decaindo. Quando você chama a existência a alegria, se posiciona, chama Jesus. O que os discípulos fizeram ali? Eles não sabiam que era Jesus, mas eles convidaram Jesus, falando, fica aí, né? E Jesus ficou, e Jesus fez o ato de repartir o pão e os olhos deles se abriram. Então eu oro com vocês e eu declaro que os olhos de vocês possam se abrir
nesta tarde, nesta noite, já entrei na live dizendo boa noite, né? 6 horas da tarde. Essa é uma ativação que nós vamos fazer. Nós vamos abrir os nossos olhos e nós vamos ver Jesus a partir do momento que ele repartiu o pão. Vocês podem ver, ele já fez isso, né? Ele já ceiou conosco, né? E ele está disponível o tempo todo. Basta você chamar ele para perto. Basta você chamar ele para perto que ele vai sim, vai se declarar, vai se mostrar para você e os seus olhos vão abrir. E você vai começar a ver as verdades. E agora eu volto lá pro texto do Jacob Petrie, que eu falo que é Jacob, mas é Jacob Petrie. Mas para isso, preciso observar a forma de olhar as coisas. Então, veja, aí por que eu falo para vocês? Por que pensamos o que pensamos? Por que eu chamo vocês para participar do workshop, da oficina? Dia 19/2 tem oficina, porque pensamos o que pensamos. Então, prestem atenção, mulheres. A Carol já participou da oficina, a Eliane já. Vocês chamem as amigas de vocês, me ajudem a divulgar que dia 19. Rosicléia, tem que vir, hein, pra oficina. Ju também, vamos ver quem mais aqui. Camila, venha. Todas vocês estão convidadas, tá? Quem já veio, quiser vir de volta, pode vir, porque sempre tem coisas novas, né? Então, a oficina, porque pensamos o que pensamos, é dia 19/2. E vai ajudar vocês entenderem aqui a nossa forma de olhar as coisas. Você vai começar a pensar, a entender como é que funciona a engrenagem do pensamento. Porque é uma engrenagem que funciona no nosso cérebro. E aí você pensa, né? Pensa. Por que você pensa? E aí, como é que funciona isso, gente? Como é que funciona? Você vai pensar no que você está pensando e como que acontece. Isso eu já falei em outras lives. Você primeiro pensa, aí você gera um sentimento dentro de você. Esse sentimento, através desse sentimento que foi causado pelo pensamento, você vai ter uma ação. E depois dessa ação, conforme for o sentimento, se for um sentimento de raiva, você vai ter uma ação agressiva. Se for um sentimento de tristeza, você vai ter uma ação de outro jeito. Se for um sentimento de alegria, então cada sentimento vai gerar um tipo de ação. E ali vai acontecer os seus hábitos. Isso se torna hábito. Então, por isso que é importante a gente começar a observar a nossa forma de olhar as coisas. Então, que os seus olhos se abram, mulheres. Assim, eu declaro que os meus também se abram cada vez mais para nós conseguirmos observar como nós olhamos as situações. Para que a gente saia do automático. Eu oro aqui e declaro, porque veja, aqui no versículo de Lucas, eles estavam tão acostumados com aquela multidão envolvida ali com eles, que eles não enxergaram Jesus. Veja se faz sentido isso que eu estou falando. Né? Eles estavam ali naquele vucu-vucu, aquele monte de gente, estavam tão acostumados com aquilo, estavam vivendo tanto do hábito. É igual dirigir, eu já falei isso outra vez aqui para vocês. Dirigir, você entra no carro, quando você vê, você já está no lugar que você precisa ir. Porque já se tornou automático, quando você tem muitos anos de carteira de motorista. Né? Quem tá aprendendo ainda tem que pensar para engatar uma marcha, pensar para ligar o pisca, lembrar de pôr o cinto, essas coisinhas assim, né? Então, observar a forma de olhar. E ali ele diz assim, ó, suba de nível, busque olhar por uma perspectiva mais elevada. E aí, o que eu falo para vocês, mulheres? Sempre eu falo, conexão verdadeira com Deus, uma conexão vertical, não uma conexão horizontal. E aqui, ó, subir de nível. A gente precisa subir de nível na forma como a gente pensa, né? Então vamos prestar atenção nisso. Olhar por uma perspectiva mais elevada. O que é isso? Quantas vezes eu falo aqui para vocês? Vamos olhar assim, ver como Deus vê as coisas. Como que Deus vê isso? Como que Deus vê essa situação? Porque se eu for
em tudo dai graças, com a minha perspectiva só da Fabiana, vai ficar um nível um pouquinho, né? Então eu preciso cada vez mais me alinhar com o pensamento de Deus. A palavra fala, vocês têm a mente de Cristo. A palavra de Deus fala, vocês têm a mente de Cristo. Então, só que cada vez mais eu tenho que observar a minha forma de pensar e começar a olhar as coisas por uma perspectiva mais elevada. Tá fazendo sentido isso para vocês, gente? Eu não tô acompanhando aqui os comentários, tá? Vamos ver aqui o que tem. Vocês estão entendendo? Tá. Oh, meu pai amado, Eliane, você diz cada uma também, né? Ah, que bom que vocês vão estar na oficina. Chamem, né, as pessoas que vocês conhecem que vocês acham que precisam sim aprender a respeito de como pensar, por que pensamos o que pensamos, entender como é que funciona o turbilhão de pensamentos, né, gente? Como que é aquele turbilhão de pensamentos, aprender a ter discernimento, isso tudo eu vou ensinar algumas dicas de como você começar a organizar tudo isso na sua mente. Então, são assim, vamos continuar aqui. E agora eu vou partir, já estamos com 31 minutos. O que eu quero dizer para vocês aqui, para a gente partir para as palavras reveladas do livro que eu disse que eu ia compartilhar aqui. Quando nós passamos por dificuldades, essas dificuldades não são muito boas, né? A gente passa por uma depressão, eu já passei por depressão, não foi legal, não foi bom. Tem gente, né, que passa por luto, por doença, por câncer. Já tive oportunidade, né, até de fazer aqui uma live com a Raide, uma amiga nossa que teve uma situação de doença, de câncer, né, pessoas que têm dificuldades assim. Então, quando a gente passa por dificuldades, por doenças, por limitações, por perdas, por sofrimentos, por fracassos, né, falências, essas dificuldades, elas nos ensinam coisas, elas nos ensinam a gente, né? Então, por isso que a gente pode sim dar graças em todas as coisas, porque a gente passa para um outro nível, né? A gente começa a olhar as coisas diferente quando a gente passa por algumas dificuldades. Não é bom, mas naquele momento não é bom. Depois a gente começa a olhar e fala, puxa vida, pensando bem, veja, foi bom eu ter passado por uma depressão. Hoje eu sei como superar uma depressão sem tomar medicamento e eu posso ensinar para vocês que estão aqui. Olha só, em tudo dai graças, gente. Eu consegui superar uma dificuldade, uma depressão onde eu queria tirar minha própria vida, onde eu queria, não tinha alegria de viver, eu queria mandar meu marido embora de casa. Olha isso, que doido. É só coisa mesmo, né, que a gente não entende da onde isso, né? Eu não tinha mais alegria para nada. Eu andava pela casa e meu filho olhava para mim e falava, por que você tá braba? Porque eu andava com uma carranca dentro de casa, né? Envolvida naquelas dificuldades. Mas tive bastante luta. Orei muito, pessoas oraram comigo, até que os meus olhos se abriram, né? E eu subi de nível, eu comecei a olhar de forma diferente. Falei, peraí, o que eu vou fazer com isso? Como que eu vou tirar proveito disso, desse momento, dessa situação? E enfim, fui criando alternativas, criando soluções, e hoje eu tenho, graças a Deus, um programa que posso chamar já de um curso. Tenho parcerias incríveis, né, de vocês, tem muitas que estão aí. Tenho o workshop Espiritualidade Ativada, onde eu, através da palavra de Deus, através de ferramentas e de estratégias que Deus foi me dando, eu fui construindo esse workshop e trago aqui para vocês os ensinamentos que eu aprendi, as lutas que eu aprendi a vencer, a forma como eu aprendi a superar tudo isso. Então, em tudo dai graças. Eu abri mão do falso eu abri mão daquela
Fabiana, que vivia toda maquiada, mascarada, né? Hoje eu posso aparecer aqui de cara lavada, ou sem maquiagem, ou, né? Ou bem maquiada, e tá tudo bem, eu sou eu e acabou, né? E a gente começa quando a gente passa por dificuldades, a gente começa a ser livre de objetivos e desejos superficiais, gente. Olha que lindo isso, né? Então, por isso a palavra de Deus fala: em tudo dai graças. Porque aí você começa a ser mais livre, né? Livre de coisas superficiais. E é isso que eu declaro para você, né, que tá aí me assistindo agora ou que vai assistir depois, que você possa ser livre, sim, de objetivos, de desejos superficiais que não levam a nada. E nós aprendemos também a ser mais humildes diante, né, de dificuldades. Quando a gente passa por dificuldades, a gente aprende a ser mais humilde, a gente aprende a ser mais profunda e ter mais compaixão. O que Jesus tinha? Jesus tinha compaixão. Várias vezes na palavra fala, né, que Jesus teve compaixão. Várias vezes fala assim: Jesus olhou e teve compaixão. E é assim que a gente precisa olhar, aprender a olhar. Olhar de uma, né, ou como eu falei aqui para vocês, observar a sua forma de olhar as coisas. Comece a observar. E como que você vai fazer isso? Primeiro você vai cuidar do seu pensamento. Por que você está pensando isso? Eu vou contar uma coisa para vocês que eu me senti envergonhada ontem. Acho que Deus, assim, né, aquelas que acreditam que Deus castiga, né? Deus me castigou, me deu um torrão. Ontem, quando eu tava saindo aqui do meu prédio, normalmente quando a gente sai de casa, né, é até uma vergonha falar isso, né, gente, mas eu vou confessar aqui o pecado. Eu e meu marido estavam saindo de casa para caminhar, e logo no portão, saindo ali no portão, normalmente quando a gente sai do portão, sempre tem alguém abordando a gente pedindo, né? E um pede uma coisa, outro pede outra. Aqui é muito movimentado, assim, sabe? Dessas pessoas que precisam de ajuda. A Kombi do Faz vive aqui, vive levando, mas eles sempre voltam. Faz 20 anos que eu moro aqui e são os mesmos que vivem nas marquises aqui na Redondeza. A gente já conhece eles. E não é porque a gente não ajuda, a gente sempre ajuda, mas a escolha deles foi viver ali, né? A gente ajuda, o Faz vem e leva, mas eles fazem as escolhas deles. Então, falando nisso, né, daí a gente saiu ali e tinha um rapaz ali, assim, meio desarrumado, desajeitado, assim. E daí eu já falei pro meu marido, eu falei: o cara já vai vir pedir, né? Porque a gente tem muito disso aqui. Então, às vezes, enche o saco mesmo, né? E aí, de repente, eu olhei e o cara tava de uniforme de empresa. Daí, na hora, me sobreveio uma vergonha, assim, porque eu falei: caramba! Falei: amor do céu, que vergonha, eu julguei. Daí, cabe isso aqui, ó. Quando você julga, você não precisa perdoar, que eu falei pra vocês no começo, né? Falei: caramba, eu julguei o cara. Que vergonha. Eu fiquei com vergonha do meu marido, fiquei com vergonha de mim mesma, né? Eu falei: nossa, eu julguei o cara. Eu falei: mas ele tá mal arrumadinho, né? Aí pra justificar o meu julgamento, eu falei: nossa, mas ele também tava mal arrumadinho. Como é que o cara trabalha desse jeito, sabe? Com o uniforme parecia que tava sujo, assim, sei lá. Daí eu falei: bom, Deus tá vendo, né, meu coração, Deus sabe como é que eu sou, então Deus vai tratando isso em mim. E logo depois, a gente caminhando ali na canaleta, daqui a pouco o cara passa dentro do carro, assim, né, da empresa. Eu falei: putz, que vergonha, era o cara trabalhador e eu julgando ele que era, né, morador em situação de rua e pedinte. Mas enfim, contando aqui para vocês isso, para quê? Porque pra gente começar a pensar na forma que a gente pensa, né? Como que eu penso? Eu vejo uma pessoa e eu já julgo. É o meu sistema, a Cris Sabadin, que tá aqui, ela fez um stories agora há pouco, até nós estávamos conversando.
ela explicou, né, da neurociência, que existe a neuroplasticidade, eu já expliquei isso aqui também em outras lives, que a gente pode sim criar, moldar o nosso cérebro para começar a mudar a estrutura, né? Nós podemos mudar. E é através do pensamento, é através de como nós pensamos que nós mudamos o nosso cérebro. Só que isso requer um grande esforço, né? Que foi até o que a Cris estava comentando. Requer um grande esforço. E requer mesmo. Então, como que eu trago isso para vocês? A gente precisa meditar na palavra. Filipenses 4:8 fala, pensem, né? Paulo nos orienta como pensar, e eu sempre explico aqui para vocês no canal, vamos começar a pensar desse jeito, vamos entender que nós temos a mente de Cristo, vamos entender que nós podemos escolher a nossa forma de pensar, nós fazemos as nossas escolhas. Em Deuteronômio 30:19 fala, nós temos diante de nós a bênção e a maldição, nós temos o bem e o mal, escolha o bem e seja feliz. Deus já nos orienta desde sempre, né? Ele nos orienta a fazermos nossas escolhas. Então, são alguns pontos de atenção. Eu não sei se ficou claro para vocês ou se ficou confuso. Eu gosto muito de fazer esse mix de conteúdos. Então, eu pego uma coisa ali, como eu peguei esse texto, esse vídeo que eu assisti do Jacob, peguei a palavra de Deus e fui fazendo ali as declarações, fui fazendo, né, esse enredo para tentar mostrar para você aqui a importância. Que bom, Tânia, que você tá aí, querida. Seja bem-vinda. Nossa, quanto tempo que eu não te vejo. Muito bom ver você por aqui. Esse aqui é o canal Gerando Mulheres. Eu sou doula de mulheres poderosas, Tânia, e eu faço aí uma ativação na espiritualidade das mulheres, trazendo sempre as verdades que estão na palavra de Deus e fazendo o objetivo de colocar em prática, né? Tanto que hoje a live de hoje é a ativação na prática. É para você colocar na prática, porque não adianta, a mulher cristã, ela vive uma vida escutando Bíblia, né? Ouvindo pastores falando, mas muitas vezes a gente não coloca em prática aquilo que está escrito na palavra de Deus. Então aqui nós temos bastante ativação, bastante prática da palavra na nossa vida. Para a gente realmente viver feliz e realizada nas 7 áreas da vida. E aí eu trago, né, tem um workshop que se chama Espiritualidade Ativada, e aí eu trago para as mulheres mentoras que são especialistas, né, especialista em área de finanças, especialista na parte de teologia, especialista na parte do corpo explica, especialista em nutrição, especialista em yoga, enfim, meditação. Eu tenho todas as parceiras que, né, a gente faz aí um workshop incrível, e a minha função é juntar tudo isso e ativar com a espiritualidade da mulher, ativando Bíblia, trazendo Bíblia, né, as verdades bíblicas aqui, revelações da palavra de Deus. E falando em revelações, mulheres, então, fechamos esse assunto. Meditem depois no livro de Lucas 24, a partir do versículo 13 até o 30. E que seus olhos se abram para você ver as verdades que estão na palavra de Deus e ativar na sua vida. E que você possa dar graças em tudo. E que você possa, sim, ativar a palavra de Deus na sua vida. E agora eu quero fazer assim, ó. Eu tenho aqui, esse aqui é o livro de estudo do momento. Eu ganhei esse livro aqui, chama Ative o Seu Cérebro. Ele é de uma neurocientista, a doutora Caroline Leaf. Ela desenvolveu um chamado sistema geodésico, uma teoria geodésica do processamento de informações. E o que significa isso? Ela, através do método que ela criou e das pesquisas que ela fez, ela é uma neurocientista cristã. Ela prova a veracidade da Bíblia através da ciência. Com base nos estudos científicos, ela explica Romanos 12:2, mensagem de vídeo pausado.
Não sei se é a minha conexão que tá ruim. Como é que tá aí pra vocês? Falem comigo, mulheres. Bom, então, explicando que eu ganhei esse livro o ano passado, da Vanessa, hoje ela não tá aqui na live, Vanessa Ponciano. Ela me deu esse livro e eu comecei a estudar ele. Na verdade, eu acho que nem foi ano passado. Foi ano passado que eu ganhei? Não, eu acho que foi antes. Foi ano retrasado, foi em 2019. Eu ganhei esse livro dela. Tá normal, Camila? Obrigada. E eu comecei a estudar esse livro e achei muito louco ele. Eu falei, nossa, gente, faz muito sentido o que ela tá falando. É Romanos 12:2, é Deuteronômio 30:19, é 1 Coríntios, né? Eu falei, nossa, 2 Coríntios 10:5, eu falei, eu quero viver tudo isso na minha vida. E aí eu comecei a estudar esse livro. E agora, lá no Book Team, que eu participo com a Ruth e todas as maravilhosas mulheres que temos lá, minhas amigas, nós começamos hoje a leitura prática desse livro. E tem aqui alguns pontos chaves desse livro, que são algumas palavras. E eu decidi que eu vou compartilhar com vocês. Então, eu tenho algumas palavras declaradas para essas mulheres que estão aqui, para vocês que estão aqui. E eu quero ler, então eu vou declarar. E aí eu quero que você receba. A primeira palavra que eu vou falar aqui para você agora, então, é assim, ó. Você não é vítima da sua biologia. Você não é vítima da sua biologia. O que isso quer dizer? Quem vai levar o filho lá fora? Tá bom, Camila? Volta para você não perder as palavras, mas depois você assiste também. Eu tenho outra palavra para falar aqui. Então, quem quiser a palavra, levanta a mão aí que eu falo especificamente para você, tá bom? Ó, tem mais uma palavra aqui. Quem se identificar também, levanta a mão. E quem quiser entender, pergunta que eu vou explicando. Você foi programada para o amor. E o medo é uma resposta aprendida, não uma resposta natural. O que eu falei para vocês hoje? A tristeza, ela foi colocada, né? Lá no comecinho da live. A tristeza foi colocada. O amor, né? A alegria, ela brota de dentro de você. É fruto do Espírito Santo. A alegria brota de dentro de nós, né? Ela se manifesta através da nossa vida. 2 Timóteo 1:7 fala... o perfeito amor, fala a respeito do amor. Tem uma outra passagem de João que fala: o perfeito amor lança fora o medo. E aqui em 2 Timóteo diz que Deus, ele colocou, ele não nos deu espírito de temor, e sim de amor, né? E então por isso que eu tenho essa palavra para declarar para você. Você foi programada para o amor. Então, mulher, abandona o medo, porque o medo e o amor não podem andar juntos, tá? O medo é uma resposta aprendida, eu tô repetindo, não uma resposta natural, tá bom? Olha só, outra palavra aqui para vocês. A felicidade vem de dentro. Presta atenção. E o sucesso a segue, não o contrário. A felicidade vem de dentro e o sucesso a segue. O sucesso vem junto, né? Aonde a felicidade, o sucesso está junto. Não é o contrário. Então, não é primeiro o sucesso para depois felicidade, não é? Tem muita gente que fala assim: eu quero primeiro conquistar, ser feliz para poder ser feliz. Tá fazendo sentido para vocês essas palavras, essas declarações? Eu senti hoje que eu precisava trazer começar a live com essa música dos Emaús, com esse louvor, com essa palavra do livro de Lucas 24, do capítulo 13 em diante.
e que eu precisava trazer essa passagem aqui, aonde fazer esse link, né, aonde o querido lá, o Jacob estava ensinando a respeito de nunca considerar nada ruim. Então, para você moldar o seu cérebro, para você começar a modelar o seu cérebro, não é um processo fácil, como a minha amiga aqui, Cris, estava explicando lá nos stories dela. Não é um processo fácil, porque quando nós aprendemos algo, nunca mais aquilo é esquecido. Eu dou um exemplo bem fácil que eu aprendi com um mentor que eu tive muitos anos atrás, um famoso consultor de empresas, consultor e palestrante aqui da região de Curitiba, onde eu moro. É Maurício de Souza o nome dele. E ele falava assim, por exemplo, se você aprendeu a chutar uma latinha, quando você vê uma latinha, sabe, latinha de refrigerante jogada na rua? Quando você vê uma latinha, você está caminhando, você olha para a latinha e você chuta, você aprendeu isso? Toda vez que você vê uma latinha de refrigerante jogada no chão, você vai chutar. Só que, se você aprendeu que cada vez que você vê uma latinha no chão, você ajunta e joga no lixo, você vai sempre fazer dessa forma. O que ele quer dizer com isso? Que tudo aquilo que é aprendido uma vez, você memoriza aquilo e aquilo fixa para sempre. E a sua reação, no caso, o seu hábito se torna um hábito. Lembra que eu falei lá da engrenagem? É o pensamento, o sentimento, a ação, né, que é o comportamento e o hábito. Então, eu vi a latinha, eu falei, o que eu vou fazer? Eu vou chutar a latinha. Aí eu vou ajuntar, depende do que eu aprendi, né? O que eu tive a ação. Isso se tornou um hábito. Então, toda vez que eu ver a latinha, simplesmente, eu não vou nem pensar mais, ó. Eu não penso mais quando eu vi a latinha. Eu já vou lá e já chuto, ou eu já vou lá e já junto, depende do que eu aprendi. Entende isso? Então, muitas coisas na vida nós fazemos no automático. E é isso que eu quero, é desse lugar que eu quero que você saia, né? Eu precisei sair do automático para me livrar da depressão. Sem tomar medicamento. Entenda? Então, você quer alguma mudança na sua vida? Quer uma transformação na sua vida? Preste atenção. Saia do automático. Saia dessa engrenagem comum, normal, funcionando. Mas para isso, você tem que pensar. Para isso, você tem que vir para minha oficina no dia 19/2, às 8 horas da noite. Entra no link ali da bio, que você vai entrar no link, vai clicar lá oficina, você vai entrar no grupo da oficina. É um grupo só para mandar mensagem no link para juntar vocês pro dia da oficina, que é dia 19/2, tá? É um grupo que vai ficar fechado, eu não vou ficar mandando mensagem e nem os outros vão poder ficar mandando mensagem ali. É só pra gente juntar essa turma pro dia da oficina. Então, eu convido você a mudar essa engrenagem. E para isso, a gente precisa começar a pensar no que nós pensamos, tá bom? Como pensar, né? Por que pensamos o que pensamos? Aí faz muito sentido o nome dessa oficina. E lá você vai aprender algumas dicas que eu vou te dar. E então, mulheres, vamos continuar com as declarações. A Gilsara que tá aqui, que legal. Não sei se você ainda está, Gil. Faltam 6 minutinhos, tá, gente? Pra gente terminar essa live aqui. Eu quero fazer mais algumas declarações. Eu vou fazer assim, olha, eu tô sentindo já desde hoje de tarde de fazer isso. Eu vou pegar aqui aleatório. Eu não sei se tá todo mundo aí ainda, quem tá aqui. Eu vou pegar aleatório, vou fazer assim, vou lançar sorte, tá? Eu vou lançar sorte, como diz. E eu vou falar para você essa palavra, depois você medita e Deus vai falar com você, porque aqui ó, é ativação na prática. O nome dessa live hoje é ativação na prática. Então você vai ativar, vai pegar sua Bíblia, vai pegar seu caderninho de anotações, vai começar a anotar os seus pensamentos, como eles estão,
e você vai meditar nessa palavra que eu vou te falar aqui, tá? Então, eu vou falar, porque eu já conheço ela, uma queridona, a Rosicléia. Eu vou falar uma palavra, vou lançar sorte, vou falar uma palavra para você. Saiu aqui, Rose, tá? Você tá aí ainda? Quando você pensa, você constrói pensamentos e eles se transformam em substâncias físicas no seu cérebro. Como imagina em sua alma, assim ele é. Rosicléia, então você vai meditar na palavra de Provérbios 23:7. Mulher maravilhosa, que alegria, que palavra linda. Vou repetir. Quando você pensa, você constrói pensamentos e eles se transformam em substâncias físicas no seu cérebro. Como imagina sua alma, assim é. Provérbios 23:7. Que bom! Adri, que bom que você entrou. Eu vou falar agora para Eliane. Vamos lá. Eu tô fazendo hoje, tipo, lançando a sorte aqui com a mulherada. Eu vou então falar para Eliane Prado uma palavra. Eliane, você foi projetada para reconhecer e escolher as coisas certas sobre as quais você deve pensar. Eliane, isso está escrito então em Josué 24:15. Eliane, tem trabalho para você aí, minha filha. Olha só, seja bem-vinda, Renata Cristina. Eliane, você foi projetada para reconhecer e escolher as coisas certas sobre as quais você deve pensar. Josué 24:15, Eliane, escreve aí, Josué 24:15, Eclesiastes 7:29 e Isaías 32. Se alguém aqui sentir que essa palavra foi para você, você também receba no seu espírito e medite na palavra, tá bom, querida? Depois você me conta o que aconteceu, tá? O que Deus foi falando com você. Sônia, seja bem-vinda, querida. Então, eu estou lançando aqui palavras reveladas. Hoje é a ativação na prática. Obrigada, Deus, por esse tempo. Obrigada, Senhor, porque essas mulheres podem receber essas declarações maravilhosas agora. Deixa eu ver para quem mais que eu vou falar aqui agora. Uma palavra. Vamos lá. Eu estou escolhendo as pessoas, mas eu não estou... quem quiser, levanta a mão que eu falo também aqui. Eu tô lançando sorte aqui. Nissinha, não sei se você tá aí ainda. Camila, eu vou falar uma palavra pra você. Eu vou falar uma palavra pra você. Eu boto o dedo aqui na minha lista. Deixa eu virar a página aqui desse lado, tem também. Eu boto o dedo aqui na minha lista e Deus me usa. Vamos lá. Camila, olha isso. A felicidade vem de dentro e o sucesso a segue. Eu já falei essa palavra, Camila, hoje. E eu acho que foi bem na hora que você foi lá levar teu filho, guria. Ó, a felicidade vem de dentro e o sucesso a segue. Não é o contrário. Tá escrito assim aqui. A felicidade vem de dentro e o sucesso a segue. Não é o contrário. Gente, tá quase dando 1 hora aqui de live. Quem mais quer palavra? A Eliane pediu para repetir. Não vale. Olha lá. Você foi projetada para reconhecer e escolher as coisas certas. Depois eu te mando lá no WhatsApp ali. Tá bom? Você foi projetada para reconhecer e escolher as coisas certas sobre as quais você deve pensar. São escolhas. Renata, você quer uma palavra? Oh, meu pai amado. Vamos lá. Renata, botei o dedo aqui, minha filha, e tá escrito assim, ó. Você foi projetada para pensar profunda e intelectualmente. E isso está no Salmo 139:14. Renata, mulher de luz maravilhosa, você foi projetada para pensar profunda e intelectualmente.
Salmo 139, 14. Medita nessa palavra. Salmo 139, 14 fala quando Deus te fez do ventre da sua mãe. Deus te fez lá no ventre da sua mãe. Ele te teceu. Tem versões que falam assim, ele teceu você dentro do ventre da sua mãe, Renata. Tá bom? Então, medita lá no Salmo 139, 14, bênção, tá? Bênção da vida. Quem mais? Eu vou falar só para minhas queridinhas que estão sempre em todas as lives. A Carol, vamos escolher aqui, Deus, uma palavra para Carol. Caroline, olha a palavra que saiu aqui, guria. Raciocínio saudável, boas escolhas, pensamentos saudáveis. Raciocínio doentio, escolhas doentias, pensamentos doentios. Palavra para você meditar, Caroline. Deuteronômio 30, 19. Gente, já deu 1 hora de live. Isso, Renata, vai lá ler. Carol, eu não sei se você tá aqui ainda, amada, querida. Depois também posso mandar para você no WhatsApp. Raciocínio saudável igual boas escolhas, igual pensamentos saudáveis. Raciocínio doentio igual escolhas doentias, igual pensamentos doentios. Então, se você meditar em Deuteronômio 30, 19, a palavra de Deus fala assim: eu coloquei diante de você a bênção e a maldição. Eu coloquei diante de você o bem e o mal. Escolha o bem. Tem outra versão que fala assim: escolha a vida e você vai ser feliz. Escolha o Senhor e você terá vida. São escolhas. Escolha o Senhor e você terá vida, Carol. Linda essa palavra, amiga. Linda, linda, né? Queridas, eu vou encerrar, porque hoje eu tenho nós temos um encontro de mulheres hoje, então eu vou encerrar aqui, para eu também dar uma folguinha para minha garganta, né? O que eu passei, o teu... Então, veja só, Marquesa, querida. A Nicinha criou uma palavra, vamos lá. Marquesa, o teu aqui, ele não veio palavra bíblica junto. Ele não veio palavra bíblica. Mas eu vou pedir para Deus revelar uma palavra para você, tá? E vou te mandar também lá no WhatsApp. Nicinha, vamos então, eu vou jogar aqui. Vamos lá, Senhor. O que tem aqui? Nicinha. Peraí, eu tô concentrada, Nicinha. Vamos lá. Eu não sei agora em qual folha que vai estar uma palavra para você, mulher. Olha, Nicinha linda, veio uma palavra aqui assim, ó. Você pode superar esses problemas de aprendizado. Eu não sei, amada, se faz sentido para você, mas se fizer, a gente ora e agradece a Deus por essa palavra. Você pode superar esses problemas de aprendizado. E não veio nenhum versículo junto aqui. Fez sentido para você? Pode comentar, podemos orar. São palavras, mulheres, de declarações. São declarações. Faz sentido, guria? Glória a Deus, viu? Glória a Deus. Deus usa, Deus fala, né? Deus faz. Que bênção, Nicinha. Eu fico feliz. Porque hoje à tarde, mulheres, eu tava lá estudando esse livro e eu tava conversando com Deus. E eu tava numa atmosfera, assim, incrível, sabe? O Book Team, ele promove uma atmosfera diferente. E eu tava experienciando ali a presença do Espírito Santo. E eu falei com Deus, assim, eu falei, Senhor, o que eu vou falar hoje na live para essas mulheres? Porque eu tenho muito assunto para falar. Mas eu queria algo, assim, que, sabe, que Deus falasse comigo. E eu falei, como que vai ser isso, né? E Deus foi colocando na hora, assim, as coisas. E lá no book, ele falou pra mim assim, você vai usar essa página 27 e 28 do livro e você vai falar como se fosse falando especificamente para cada uma das mulheres.
Eu falei, ai Deus, isso aí tá parecendo o profeta, né? Tem um profeta que minha mãe sempre escuta, até a mãe não entrou hoje na live. Tá parecendo o profeta lá, né? Eu achei estranho, né? Deus falar isso pra mim. Eu falei, eu vou ser obediente. E eu fui, e me rodeei e acabei que trouxe aqui as palavras, né? E eu gosto, assim, a gente precisa, né? Saber que realmente Deus é bom pra mim quando vocês falam, fez sentido, tem a ver. Porque eu entendo daí que realmente, às vezes eu faço coisas que eu falo assim, ai Deus, isso vai parecer ridícula, mas faz muito sentido para vocês. E é importante para aquela pessoa, não é para mim. Por isso que Paulo fala, né? Não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. E aí, ativação na prática, espiritualidade na prática, viver a Bíblia na prática é isso. É quando eu abro mão do meu ego, é quando eu abro mão do meu eu para fazer aquilo que o Espírito quer que eu faça. É o mover do Espírito através de mim. Entende? Então, mulheres, vamos partir para o encerramento? Alguém mais quer palavra? Já tem 1 hora de live. Eu não sei se vai dar para salvar esse negócio. Eu acho que vai, né? No Instagram não derruba mais, né, Eliane? Se quiserem mais alguma coisa, me falem que eu vou partir para o encerramento da live. Tá bom, mulheres? Ativação na prática hoje. Peguem suas Bíblias, leiam suas Bíblias, vivam aí realmente essa espiritualidade ativada, tá bom? Eu vou, nos próximos dias aí, fazer bastante postagem e divulgação da oficina, porque pensamos o que pensamos. Vem participar da oficina, vai ser um encontro gostoso, mais ou menos aí 1 hora de conversa e bate-papo e ensinamentos, tudo aquilo que eu tenho estudado e aprendido, que tem feito transformação na minha vida e na vida de outras mulheres. Eu vou compartilhar cada vez com mais e mais mulheres. E essa é a minha missão. Alegrar, levar esperança para a vida das pessoas, alegrar as pessoas, deixar as pessoas, as mulheres viverem mais felizes e realizadas, né? Através das transformações que vêm acontecendo comigo, eu trago experiências aí para vocês também. Tá bom, mulheres? Então, eu oro a Deus, agradeço por esse tempo, agradeço pelas palavras, agradeço pela presença de vocês. Senhor, obrigada pela vida de cada uma dessas mulheres. Que elas possam meditar, Senhor, na sua palavra, Pai. E que o Senhor fale com cada uma delas, Pai, no seu espírito, Deus. Obrigada em nome do Senhor Jesus. Eu oro e agradeço, queridas, pela presença, tá bom? Vou salvar, né? É isso mesmo, Eliane. Obrigada, queridas. Deus abençoe a todas. Sigam abençoadas, meninas, mulheres poderosas. Orem sempre. Muito obrigada por orar. Fiquem na paz do Senhor. Um beijo, até mais.